Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos dando início à live de hoje, em nome de nosso Senhor Jesus, no qual o nosso estudo ele vai correndo paralelo, usando a palavra de Deus, a Bíblia, e os conhecimentos para descobrir o porquê das coisas, por que acontece de uma maneira ou de outra, certo? Então, a gente tem que começar para fazer uma análise. Quando Jesus veio aqui no mundo para trazer o Evangelho, ele sempre andou por aqui, mas tomando um corpo, ele veio aqui, né, como Jesus. Então, muitas vezes a gente programa a nossa vida do tempo de Jesus, ou até mesmo começado em Adão, né? E nós o esquecemos de ver coisas, acontecimentos que aconteceu e dá prova dentro da Bíblia que antes de tudo isso. Porque a Bíblia fala dessa galáxia, da Terra, quando nem terra havia. Havia água e escuridão. Mas antes de haver água, com certeza, pode ter havido outras coisas. E se nós não temos o conhecimento com perfeição, também não temos o direito de fazer afirmações, né, acerca de algo que não o conhecemos. Mas veja bem o que acontece. Em partes do mundo existem coisas que deixam perplexo se você voltar a fazer a meditação. Parece até que o povo antediluviano, já falando já de Adão para cá, eles tinham um certo grau de loucura, ou eles tinham um certo domínio que diferenciava muito da nossa época. Se perguntando isso aos cientistas da nossa geração, eles vão dizer que simplesmente desenvolveu. Alguém deixou de fazer um difícil para fazer o mais fácil? Mas não é. Tem algo que aconteceu lá que é muito mais difícil de ser feito até hoje do que mesmo as coisas que estão sendo feitas no momento. Algo difícil. Coisas que não pode adotar, como eu já disse em lives, uma arca, por mais grande que fosse, caber tanta coisa, entre alimentações dos animais e das pessoas que estavam ali, e a quantidade de animais. Não tem lógica e não tem condições nem de crer. Mas não está na Bíblia? Você não acredita na Bíblia? Sim, mas o diferencial está. Você ligar o acontecimento aos fatos. Como começou, como prosseguiu em certa época e como pode terminar. E, para isso, é o sistema revelação, que falo todo dia disso, porque sem ela ninguém vai a canto nenhum, certo?
Até a palavra revelação, ela significa esclarecimento, ensinamento, revelando a alguém alguma coisa. Ela não precisa ser só quando se diz as coisas divinas. Revelação é revelar, é pôr às claras algo que alguém não esteja sabendo. Então, o diferencial está aí. Está escrito, está escrito. Você mede entre as coisas, não precisa ir muito longe, de quando da sua existência, que já tendo conhecimento, se tem alguma coisa que bate com essa situação, certo? Você não encontrando encaixe para isso, como milhões de seres numa arca, você vai ter que procurar em outra forma, em outra situação. A criação de coisas, ou coisas que podem ser operadas por nós, até foi dito por Jesus: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esse monte: levanta-te daqui, precipita-te no mar. Ele falou em dois sentidos: montes de dificuldades. Por que montes? É alto, visto por todos. Ou disse mesmo no poder que Deus deixou posto nos homens. Você vê coisas se você procurar, porque Jesus disse: aquele que procura acha, e o que busca encontra. Se você tentou chegar a algum lugar, seja na vida material, ou seja na vida espiritual, se você está esperando que aconteça algo de um desses lados e não vierem a acontecer, está faltando buscas. Buscando encontra. Porque Deus não deixou uma casa fechada com o povo dentro sem ter saída, né? Quando Deus permite que algo aconteça na vida de uma pessoa, a primeira coisa que Deus põe nele é a capacidade, caso ele querendo, porque Deus não entra no livre-arbítrio que ele mesmo deu, ele mandou que fizesse a escolha. Eu refiro sempre a isso, porque é muito importante não perdermos essa escolha posta por Deus, o direito ao homem, de vista. Não podemos perder de vista. Temos que usar como referência para as nossas análises. Para depois não virmos fazer uma escolha por nossa própria vontade, usando o nosso livre-arbítrio, quem manda em mim sou eu, e aí depois até começar a pensar que Deus fez algo de errado, ou usou de privilégio a alguns e o outro, uma desgraça total da vida. Mas então, e a Bíblia diz mais, que Deus usa as pequenas coisas para confundir a sorte. Vamos lá. Você já encostou num paredão de serras? Ou subiu, caso for possível, até o topo? E já prestou atenção no que acontece no seu corpo? Quem fez isso e não sentiu nada é porque não prestou atenção. Porque montes e serras, como é considerado, vem desde o passado servindo de bases aos homens de Deus daquela época. Tanto que eles entendiam que com a altura era possível
ficar mais próximo de Deus. Alguém subia no monte para fazer suas orações porque ele pensava, no pensamento dele, que lá estaria mais alto para falar com Deus. Nós vimos Jesus fazendo isso, não com essas intenções. Nós vimos Elias, nós vimos Eliseu, ou seja, todos os profetas praticamente faziam isso. Será que era para ficar perto de Deus que eles faziam isso? Ou para sacrificar, como se usa em algumas seitas, se punindo a si mesmo, para que Deus tivesse piedade? Usando um castigo para Deus ficar com dó? Tem vários caminhos que a gente pode fazer uma análise que pessoas devem ter pensado, mas nada disso. Não foi por isso. Foi porque todo monte, toda serra tem os seus mistérios. Assim como as pedras preciosas, elas têm energias tão fortes que estão conseguindo construir em aparelhos para detectar os locais onde são possíveis serem encontradas. Porque ela tem algo diferente das outras. Ela tem uma energia diferenciada. E essas serras, notem-se que tem mais costume com interiores, né? Mais para o lado rural, que eles sabem disso, todos sabem disso, só não para pensar nisso, né? É o que devíamos. Que você subindo no topo de uma montanha e você perfurando lá, é mais possível você encontrar água mais rápido, com menos profundidade, do que lá embaixo no pé, como se diz, da serra, que a água devia estar mais perto. E até você já tem visto aí serras minando grande quantidade de água lá em cima no topo. Será por quê? Eu venho há muitos anos da minha vida procurando desvendar mistérios, que é um direito dado por Deus, aliás, não é só um direito, é uma obrigação. Porque se eu não tiver cuidado de procurar onde, com o máximo cuidado, revendo, olhando, às vezes por várias vezes, onde piso, eu não estou tendo cuidado com os meus pés, ou com todo o meu corpo. Então eu tenho que me conhecer, saber o que Deus realmente quer de mim e saber como funciona. Qual a maneira de eu ver Deus? Ah, você é muito louco. Pois se a própria Bíblia diz que aquele que vê Deus morre, mas ele deixou uma maneira de ver nas energias provocada por algo que ele fez, continua fazendo e fará. Certo? Eu já subi em montanha altíssima e sentir lá em cima algo estranho, como rupiaços no corpo, sentir cócegas na sola do pé, como se eu estivesse flutuando. Outros que estavam comigo nunca tocou nisso, que sentiu nada, mas ele poderia não estar buscando esse entendimento profundo que o próprio Deus disse, que se, em outras palavras, mas seguindo a ele, eis que eu vos revelarei coisas profundas. Se ele
vai revelar quem está procurando coisas profundas, é que precisamos desse entendimento. Os que estiveram comigo algumas vezes às alturas das serras e não sentiram nada, é simples. Eles não estavam ligando o útil ao agradável. O que, além de ser útil, ainda futuramente nos agrada, né? Que as coisas mais difíceis dessa vida são a que têm retorno com mais sucesso. E aí, eu comecei a olhar coisas simples, mas estudá-las com cuidado, para descobrir o porquê que essa coisa é assim. E fui chegando. Quando começaram a ciência falar de extraterrestres, eu vi que tinha possibilidade. Sem estudo. Só pesquisas próprias. Que eu digo sempre, nós somos todos cientistas. Que nós, quando não somos capazes de fazer uma coisa, nós somos criativos para criar outra coisa. Se não criamos nada durante essa vida e não acertamos, é porque não os procuramos com zelo, como diz a própria Bíblia. E aí eu comecei a ver se tinha sentido esse negócio, né? Baseando nas palavras de Jesus, ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu encontrei que a casa que ele referia do pai é o universo, que não tem fim. E dentro era impossível que teria só essa galáxia chamada Terra. Então, eu achei por onde começar. Se existe várias moradas, tem vários habitantes em algum lugar. E fui indo. E nem peço que a ciência acredite em mim, não. Isso não me importa. Porque eles acreditam nos estudos, nas pesquisas que eles fazem. Até mesmo sem usar Deus para que ficasse mais forte, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, ele usou a sabedoria que ele adquiriu dos homens, ou de alguma pesquisa que deu certo. Mas eu fui para cima, eu queria saber mais acerca da ciência. Porque algum tipo de ciência até crê que eles não existem. Mas para não, os extraterrestres, para não ofender os seus colegas cientistas, eles se mantêm calados ou até escondem algo que provaria isso e não precisaria estar escondendo. Como os americanos, né? Fazem. E aqui no Brasil mesmo. Tem pessoas escondendo imagens. Não estou falando de mim, estou falando de coisas que eu já vi até em jornais. A aeronáutica tem imagens que não tem como negar acerca deles. Mas eu acreditei que tinha eles, não foi por causa da ciência. Eu vi eles se batendo para essa descoberta e eu resolvi ter a minha experiência própria. Quando eu cheguei à conclusão que realmente eles existem, e hoje não tem mais dúvida que eles existem. Mas por quê? Por que não prossegue, então, investigando? Não, eu cheguei à situação que estavam me ocultando dos meus olhos e de outros,
Porque o homem não quer perder a fama. Se ele colocar que as coisas, esses méritos de descoberta e de pesquisa, está vindo do criador dessas coisas, ele começa a perder aquela fama. Cientista descobriu tal coisa. Ele não descobriu, simplesmente chegou a ele. Porque já existiam no passado pessoas que sabiam do que eles estão procurando com a maior certeza. Nós vemos algo de coisas criadas em rochas, casas construídas que ninguém sabe quantos milhões de anos, na própria rocha. E nós vemos que as Escrituras dão amparo sobre questão de montes, serras, tal, e que às vezes usa até falar sobre os pequenos insetos. Jó diz que Deus nos vê aqui na terra como vermes. Quer dizer, tudo que a vida, há entendimento, é necessário que se faça pesquisa, porque tem os seus resultados, é colocado em pauta. Deve ser procurado. Então, com mais intenção. E quando acharmos, não tentarmos esconder dos outros. Porque quem mais estuda a Bíblia é o que mais sabe sobre ela. Pelo menos tinha o dever de saber, não é? Aí vão escondendo a saída das pessoas. Às vezes até sem intenção, né? Mas diz que tem que aprender do outro, mesmo sem as ordens de Deus. E aí, não é só um que está ficando danificado. Que eu estou falando da própria pessoa que passou esse entendimento nesse fracasso. Ele está destruindo de uma vez só, em massa, um mundo que poderia estar vendo antes do começo do mundo. Porque existem rochas levantadas a alturas antes de nem se falar em guinchos com muita força. E não acharam até hoje como aquele povo colocou aquelas pedras ali. Eu cheguei a ver vídeos. É impossível que, ou pelo menos quase impossível, que invente uma máquina que faça um trabalho como aquele. Certo? Casas construídas sobre serras, que se você procurar como levou material, que era quase tudo formado só mesmo na pedra, eles derretiam as pedras, entendeu? Eles conseguiam derreter as pedras para poder fazer aquele trabalho com tanta perfeição. Agora, isso não é muito difícil, né? Você vê que quando surge um vulcão, aquelas pedras, aquela terra que se encontra ali em volta, ela transforma em líquidos, em forma de brasas, e sai correndo como fosse um rio. Então, esse uso, eles já usavam isso apenas com uma provocação de luz. Assim meio parecido, vamos dizer, com laser, mas que era muito mais avançado. Eles eram capazes de focar aquela luz em uma pedra e ela derreter. E eles fazer que tomasse o formato do que eles tinham para fazer. Agora vamos entrar só mais um pouquinho. A tecnologia antediluviana, ou antes de Deus fabricar
essa galáxia porque eu tinha muitas outras prontas. Se negarmos isso, estamos falando que Deus é incapaz, não é? Então, a ciência que era obrigada a ser daquela maneira era muito mais forte do que essa de hoje. Porque essa de hoje, tudo que você vai fazer já tem uma chave que já foi inventada antes por alguém. Tem uma furadeira que funciona com energia, né? Você tem máquinas para moldar. E naquele tempo, a ciência era tão precisa, tão forte, que eles não precisavam de nada disso. Eles tinham uma maneira muito mais fácil, com o foco de uma luz, eles conseguiam. Vamos dar um exemplo hoje. Conforme seja o grau do seu óculos, você captando a luz do sol no horário que ele está mais brilhante, mais quente, coloca-se um papel por baixo e o papel pega fogo. O que tem a lente de um óculos com o brilho do sol e o fogo no papel? Tá vendo? Isso é apenas o retrato, uma base, uma explicação do que já existiu nesse mundo. O que você vê hoje que acha espantoso, se você pudesse ver alguns milhões de anos atrás, você ficaria muito mais assustado. Muito mais assustado. Que naquele tempo existiam doenças que apenas de falar para a pessoa muda daqui para ali e dava para ele uma dica que é proibido pelo evangelismo. Faz isso e vai acontecer isso. Você fica com as costas viradas para cá, para o norte ou para o sul, e levanta só o indicador para cima, inventa lá para ele um jeito. E ele curava a doença. Vamos ver se tem respaldo agora? Jesus fez isso. Ele vendo que naquele cego não tinha aquela força em ação, que ele tinha ela por dentro, mas ele não tinha trabalhado ela, que tudo pode ter tal poder, pode ter a sua serventia, mas se não tiver o manejo para levá-la, aquela peça, ao que queremos, não chega lá. É tipo, você tem o dinheiro, mas às vezes não sabe do que aplicar. E aí vai dar errado. E Jesus pegou, vendo que o ceguinho não tinha esse trabalho, usando o poder que tinha, o qual o próprio Deus disse, vós sois deuses. Ele não estava usando essa parcela de Deus que tinha nele. Era imagem, era semelhança, mas fora isso ainda, Deus tinha colocado nele poder, para que ele pudesse provar no DNA que era filho de Deus. Aí Jesus cuspiu no chão à vista de todo mundo, né, que estava ali rodeado do cego, fez um barrinho ali, que a Bíblia chama de lodo, e passou sobre os olhos do cego. Será que precisava essa mecânica para Jesus voltar a fazer vir que ele era cego de nascença? A visão dele? Apenas com um olhar ele fazia. Ou um toque com a ponta dos dedos. Ou uma palavra. Mas ele fez isso. Ele usou na frente dos outros. Agora, para terminar, eu vou explicar o porquê que ele fez isso. Não só para acrescentar a fé do cego, até porque o cego não estava vendo ele fazer esse processo. Certo? Mas então por quê? Porque ele ia saber depois, ia ligar o útil ao agradável. Dizer, olha só, ele usou um termo que ninguém nunca usou
e eu abri os olhos. Depois. Mas o que Jesus fez para evitar o antes e o presente? Porque as más energias que estava sendo usada pelos fariseus o atrapalharia, não a Cristo, mas ao próprio cego enxergar. E diz para ele, vai e lava no tanque de Siloé. Porque no outro tanque não servia, num rio, ou despejasse uma água na mão dele. É porque lá no tanque de Siloé, uma vez por ano, desceria um anjo, agitava a água, quem fosse lançado primeiro, saía dali curado. Quer dizer, eu vou arrancar do cego agora, que ele não viu fazendo o barrinho lá, mas alguém vai falar para ele que aquele barrinho que está sobre o olho foi eu que cuspi no chão e tal, assim, e eu vou mandar ele lavar no tanque de Siloé, porque no tanque de Siloé ele nunca viu, mas ele ouviu que tinha tal poder. E aí sim, ele chegou à conclusão, se eu for e fizer, eu vou enxergar. Pôs em ação e aconteceu. Esse evangelho sumiu da terra. Está sendo pregado um evangelho que nem o pregador tem caráter para fazer isso. Prezado amigo 20, peço que deixe o like. Estamos em busca de um entendimento profundo, porque esse que está à vista nós já sabe. Tem coisas aí que nós já estamos até com nojo, certo? Vamos buscar Deus nas profundidades do conhecimento. Primeiro porque Ele está lá. Ele é o Deus do impossível. E para ser possível, você tem que entrar na rota, certo? Então deixa o like, por favor, compartilhe ou até se inscreva, porque, é como eu digo sempre, não tem finalidade financeira aqui. Aqui não tem um estatuto de uma seita. Não. Aqui tem pessoas que estão buscando o conhecimento divino. Eu vim para cá, para esse mundo, você veio para cá, todos vieram para cá para isso. Mas isso não está acontecendo. Nós estamos sendo obrigados a correr atrás do homem e não buscar o que nos interessa. Senhor, meu Deus, quero te agradecer nesse instante por tudo que o Senhor tem feito por nós e pedir pelos nossos ouvintes que eles cheguem ao conhecimento e à sabedoria para saber se defender cada dia dos males e livre-os das enfermidades, das perseguições, dos acidentes. Agradeço os santos anjos que fazem esse trabalho ao mando do Senhor e agradeço o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.